Dois pilotos, dois manches, um puxa para a esquerda e o outro puxa para a direita. O que acontece com o avião? Ele tira um print? Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem. Essa é uma pergunta que parece simples, mas quando você vai pensar em como responder, descobre que ela revela uma das diferenças mais fascinantes entre duas filosofias de como construir e pilotar um avião. E de quebra, mostra como engenheiros pensam em segurança de um jeito que a gente nem imagina. Então vamos lá. Para responder essa pergunta, a gente precisa separar o mundo dos aviões em dois grupos. De um lado, os aviões que usam cabos de aço, cabos físicos ligando o manche lá no cockpit até as superfícies de comando lá na asa e na cauda. É o caso do Boeing 737, do 767 e de muitos outros aviões clássicos. Do outro lado, temos os aviões fly-by-wire, onde não existe cabo nenhum. O piloto mexe um side stick ou um manche e um computador interpreta esse comando e decide o que ele vai fazer. É o caso do Airbus A320, A330, Boeing 777, 787, Embraer E2 e toda a família moderna de aeronaves. E é exatamente nessa diferença que mora o detalhe interessante. Porque a resposta para a mesma pergunta, o que acontece se os dois pilotos comandarem em direções opostas, é completamente diferente num avião e no outro. Completamente. Então vamos começar pelo caso dos cabos, que é o mais intuitivo de entender. No 737, no 767 e outros, o manche do comandante e o manche do copiloto são fisicamente interligados. Se o comandante gira o manche dele para a esquerda, o manche do copiloto também gira para a esquerda. É uma conexão mecânica entre eles, por cabos, polias. É como se fosse o volante de um carro com duas pontas. Então, o primeiro cenário, se um piloto puxa o manche para a esquerda e o outro para a direita, o que acontece? Bem, o manche simplesmente não vai para lugar nenhum, porque os dois estão fazendo força em sentido contrário. Um anula o outro. É como se fosse um cabo de guerra. Se os dois puxam com a mesma força, ninguém sai do lugar e o avião continua voando reto. As superfícies de comando, que são os ailerons ou os profundores, eles ficam na posição neutra ou quase neutra. Agora, se um dos pilotos é mais forte que o outro ou tem mais força, aí o manche vai se mover na direção de quem está fazendo mais força e as superfícies de comando vão obedecer esse movimento. O avião vai curvar para o lado de quem venceu o cabo de guerra, mas isso tem um limite e eu já explico. Mas presta atenção nesse detalhe. Os dois pilotos sentem a força um do outro. Se o comandante puxa para a esquerda e o copiloto puxa para a direita, os dois sentem essa resistência. É físico, é imediato. E não precisa falar nada, não precisa nem olhar para o manche do outro lado. Você sente no manche que tem alguém fazendo força contra você. E isso é uma forma de comunicação silenciosa que existe nos aviões com cabos de comando. Pode parecer pouca coisa, mas num cockpit em situação de emergência, onde tudo está acontecendo rápido e a comunicação verbal pode falhar ou ser mal interpretada, esse feedback tátil é uma camada extra de consciência situacional. E eu falei em cabos, em avião convencional de cabos, mas o caso do 787, 777, eles são aviões fly-by-wire, mas a Boeing coloca também lá esse negócio dos manches se moverem, tá? Você mexe para um lado, o outro também mexe e vice-versa. Então, quando isso acontece, você sabe na palma da sua mão se o outro piloto está tentando fazer algo diferente. Em condições normais, isso não acontece nunca, tá? Porque um piloto voa e o outro monitora, não fica os dois com a mão no controle. Mas se acontecer, o sistema mecânico tem essa vantagem que é inerente a ele, a transparência. Os dois sabem fisicamente o que está acontecendo do outro lado. Mas lembra que eu falei do limite?
Pois bem, eu não vou me aprofundar muito, tá? Porque o negócio é complicado. Mas se o comando de um lado travar, o outro lado vai travar também? Aí é que vem a esperteza da engenharia. Existe um mecanismo acoplador entre os dois lados do comando, de tal maneira que, se existir uma força oposta muito grande, esse mecanismo ele desacopla e as superfícies que são bipartidas, como os profundores, por exemplo, lado esquerdo e lado direito, um lado vai mover para cima e o outro vai mover para baixo. O resultado aerodinâmico vai ser o mesmo, o avião vai continuar permanecendo na condição anterior que ele estava. Mas é interessante, né? Porque um lado desacopla e o outro, quer dizer, um lado fica independente do outro. Olha que maluquice que os engenheiros conseguem fazer. Isso para evitar que, se um comando travasse, o avião ficasse sem comando nenhum. Agora, guarda esse conceito assim de sentir o que o outro está fazendo, porque é justamente aí que a história muda de figura quando a gente passa agora para o mundo do fly-by-wire, tá? Mas olha, não precisa fazer cabo de guerra com uma Nextec para saber para que lado que ela vai, viu? Ela sempre vai para o lado do coração. Afinal de contas, acabou o carnaval, né? E se você está aí com o coração partido, tem alguém que nunca te abandona, não te deixa fedido, não exige manutenção. Sim, eu tô falando da Insider e do cupom LITO. A gente não te deixa na mão. A gente continua aqui do seu lado, dando desconto e te deixando apresentável pro seu chefe, pro amor da sua vida, até pro bloquinho de carnaval que já passou. E o desconto de 20% para novos clientes continua, tá? Opa, acabei de ficar sabendo que até o dia 28 de fevereiro, o cupom LITO dá 20% de desconto para todo mundo. Uhul! Mais os descontos que tem no site, os descontos sempre somam um com o outro. E ó, amanhã começa o mês do consumidor antecipado. Você vai ter, além desse desconto, frete grátis, mais os brindes. É ou não é um grande caso de amor, hein? O link tá aí na descrição, então aproveita. Mas de volta, ó, no Airbus A320, em toda a família Airbus de corredor único e de corredor duplo, não existe manche convencional. Cada piloto tem um side stick, que é uma espécie de joystick pequeno, um do lado esquerdo, um do lado direito. E aqui vem o ponto diferencial, tá? Esses dois side sticks não são interligados, mecanicamente pelo menos. Eles são independentes. Isso quer dizer que, se o comandante mexe o side stick dele para a esquerda, o side stick do copiloto não se move, ele fica parado lá, imóvel. O copiloto não sente nada. E agora pensa na mesma situação. O comandante empurra o side stick dele para a esquerda e o copiloto ao mesmo tempo empurra o dele para a direita. O que acontece? É aqui que entra uma solução de engenharia que é elegante e ao mesmo tempo polêmica. Os Flight Control Computers dos Airbuses, que são os computadores de controle de voo, eles recebem os dois sinais ao mesmo tempo. E o que eles fazem? Eles somam. É uma soma algébrica. Se o comandante pede 15 graus de inclinação para a esquerda e o copiloto pede 15 graus de inclinação para a direita, o computador faz a conta. 15 menos 15, 0. O avião não faz nada, ele fica voando reto e nivelado. Agora, se o comandante pede 20 graus para a esquerda e o copiloto pede 10 para a direita, a soma dá 10 graus para a esquerda. Então o avião vai inclinar 10 graus para a esquerda. Nenhum dos dois está conseguindo o que quer. O comandante queria 20, ganhou 10. O copiloto queria 10, ganhou nada. O resultado é uma média ponderada dos dois comandos. É como se o computador dissesse, ó, vocês dois aí estão discordando. Então eu vou fazer uma média e ninguém fica satisfeito. Mais ou menos isso. É aqui, né, que esse ponto que gera toda a discussão, principalmente na comunidade aeronáutica. Ao contrário do Boeing, onde os dois pilotos sentem o que o outro está fazendo, no Airbus um piloto não tem como saber pelo toque o que o outro está comandando, tá, do outro lado. Não existe feedback visual, não tem cabo de guerra, o side stick do comandante não se mexe quando o copiloto comanda e vice-versa. Então como é que um piloto sabe que o outro está interferindo? Calma, existe um alerta para isso. Quando os dois side sticks são movidos ao mesmo tempo, uma luz se acende no painel e um aviso sonoro toca. É o chamado Dual Input. E aí aparece uma voz sintética que diz Dual Input. Dual Input. Além disso, uma seta verde se acende no painel na frente de cada piloto, indicando de qual lado que está vindo o comando agora. E tem mais.
cada side stick tem um botão de prioridade. Se um piloto aperta e segura esse botão, ele assume o controle total. O side stick do outro piloto fica desabilitado. E uma luz vermelha se acende na frente do piloto que perdeu o controle, junto com um aviso sonoro e uma mensagem de voz que diz Priority Left ou Priority Right, dependendo de quem que assumiu. Priority right. Priority left. Essa é a maneira que a Airbus encontrou de resolver esse problema. Então, se houver um conflito, o piloto que precisa assumir aperta o botão e pronto, acabou a discussão. Agora vamos colocar essas duas filosofias lado a lado, porque é aqui que a gente entende que não existe certo e errado absoluto. Existem escolhas de projeto, cada uma com suas vantagens e os seus riscos. Nos Boeings, a vantagem é a transparência mecânica. O piloto sente tudo. Se o manche se mexe, alguém está fazendo alguma coisa. É intuitivo, é primitivo no bom sentido da palavra. A desvantagem é que numa emergência onde o piloto que está voando fica incapacitado, por exemplo, se ele desmaiar em cima do manche, o outro piloto vai ter que fazer força contra o corpo do colega para recuperar o controle. Isso já aconteceu na vida real e é uma situação difícil de gerenciar. No Airbus, a vantagem é que o sistema de prioridade resolve esse conflito de maneira limpa e rápida. Se um piloto está incapacitado e caiu sobre o side stick, o outro simplesmente aperta o botão de prioridade e assume. Não precisa fazer força contra ninguém. A desvantagem é a ausência de feedback tátil entre os pilotos. Se o alerta de dual input ele não for percebido, por estresse, por sobrecarga de trabalho, por qualquer razão, os dois podem ficar comandando coisas diferentes sem que nenhum deles tenha consciência plena do que está acontecendo. E esse não é um cenário teórico, tá? Esse fator, que é a falta de consciência de que o outro piloto estava com o side stick ativo, foi identificado como elemento contribuinte em investigações de acidentes envolvendo aeronaves fly-by-wire. O caso mais emblemático, embora eu não vá entrar em detalhes aqui porque merece um vídeo próprio isso, envolveu uma situação em que comandos simultâneos e contraditórios nos side sticks contribuíram para que a tripulação não percebesse a real atitude do avião a tempo e ocorreu um acidente. E foi justamente por causa desses eventos que a indústria aprendeu. Os procedimentos de treinamento foram reforçados e hoje, nas companhias aéreas que operam com Airbus, é enfatizado constantemente nos treinamentos que, se um piloto assume o controle, ele deve anunciar em voz alta: I have control, ou eu tenho comando. Basicamente é isso. E o outro piloto deve confirmar e soltar o side stick. Além disso, o próprio projeto dos side sticks evoluiu. O KC-390 da Embraer, por exemplo, ele tem side stick ativo, ou seja, o que é feito de um lado reflete-se no outro lado. Em aeronaves mais recentes, a Airbus também está trabalhando em side sticks que se movem de maneira sincronizada, trazendo de volta aquele feedback tátil que existia no mundo dos cabos. Ou seja, é como se a engenharia estivesse aprendendo com essa operação. É a história da aviação fazendo o que ela faz de melhor, que é investigar, entender, corrigir e seguir em frente com um sistema sempre mais seguro. Cada geração de aviões carrega dentro de si as lições das gerações anteriores, como esse aqui, ó. É por isso que voar é tão seguro. Então, da próxima vez que você estiver sentado dentro de um avião e olhar lá para frente, você está sabendo que ali na cabine existem dois pilotos e você vai lembrar que por trás daquela porta blindada existe um sistema, seja mecânico ou eletrônico, que foi pensado para que, mesmo que os dois discordem, o avião continue voando em segurança. Nos Boeings clássicos, pela transparência do cabo de comando, e nos Airbus, pela inteligência do computador e pelo botão de prioridade. Dois caminhos diferentes para o mesmo destino: te levar de um ponto ao outro em segurança. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Se você valoriza esse trabalho de compartilhar essas curiosidades da aviação, considere se tornar membro do canal. É só clicar no botão Seja Membro e seguir as instruções do YouTube. Além de apoiar financeiramente a continuidade deste trabalho, deste meu projeto, você terá acesso exclusivo a conteúdos inéditos e lives especiais. E o seu nome fica nos créditos finais, ó, aqui dos vídeos em que ele aparece para sempre. Um grande abraço e até o próximo voo!